Oh, go. Point Mix, a sua agenda eletrônica. Bom, já estou aqui com o Dr. Leonardo Lourenço no nosso quadro Sintonia Cerebral. Hoje, nesse programa especial, né, encerrando 2020 e dando as boas-vindas 2021. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo ótimo. Muito obrigado, Mabel. Seja bem-vindo. Uma vez ao mês eu prometi para vocês, o doutor Leonardo vai estar aqui ao vivo. E, claro, o nosso programa de final de ano, ele não podia faltar. Doutor Leonardo, eu sei que tem perguntas aí dos seus seguidores, e eu estou aqui com algumas. A gente já vai começar o nosso quadro com as perguntinhas, pode ser? Claro, claro. Bom, vamos responder, então, a pergunta de Cláudio Bitti. Ele pergunta, como mudar os maus hábitos? Olha, pessoal, para mudar hábitos importantes na nossa vida, 4 coisas são fundamentais. Primeiro, tomar consciência de que a gente tem um mau hábito. O segundo é saber por que e como ele apareceu e se formou no nosso cérebro. O terceiro é sentir a dor e o prejuízo que ele provoca na nossa vida. E o quarto é a transformação. Então, por exemplo, eu, particularmente, tinha um péssimo hábito de reclamar de tudo. Eu era um reclamão crônico. Nada estava bom na minha vida. Passei 40 anos com esse hábito péssimo de reclamar de tudo. E aí, eu acho que esse hábito muita gente tem. Isso. Então, eu passei a tomar consciência de que eu era um reclamão crônico. Depois, eu fui ver de onde ele tinha se formado. Lá atrás, na minha infância, eu convivi com uma pessoa, a minha mãe, que tinha o mesmo tipo de hábito de reclamar com frequência. Não sei se minha mãe está ouvindo. Mãe, beijo, te amo, não importa o quê. Eu conheço a sua mãe, viu? E, para tentar atrair um afeto que eu não sentia que vinha tão fluido, eu passei uma época lá da minha infância a imitar esse padrão de reclamar das coisas. Terceiro, eu fui vendo na minha vida quantas coisas negativas eu atraía por ser reclamão. Quarto, o que eu passei a fazer? Então, criar hábitos contrários a isso. Então, passar a agradecer, passar a elogiar, ou seja, o oposto de reclamar. Por mais que eu tivesse razão das coisas, eu estava mais preocupado em atrair energias positivas, agradecendo e elogiando, do que manter aquele padrão de reclamação. Então, esses 4 fatores são uma dica para a gente mudar maus hábitos. Porque não adianta, né? Ter a consciência de que você tem esse hábito ruim, né? E aí procurar solução, né? Exatamente. Porque não adianta nada a gente saber que a gente reclama, mas e aí a gente vai fazer o quê? Então, aquilo que você falou, é agradecer, é mudar, né? Isso Pensamentos positivos. Essas 4 coisinhas servem para qualquer hábito. Fumar, beber demais, tudo que você tenha de hábito nocivo para a sua vida pode se encaixar nesses 4 fatores. Muito bem. Vamos para outra pergunta, então, de Alexandre Beltrão. Ele pergunta, ultimamente as histórias vividas nos meus sonhos duram meses, às vezes anos. Nossa, Alexandre. E ao acordar, além de cansado, estou deprimido. Por que os sonhos têm tão longa duração? Nossa, Alexandre, essa pergunta é meio complexa, né, doutor Leonardo? Eu nunca vi. Você tem sonhos assim, que duram meses? Pois é, os sonhos... É uma perseguição? Pode acontecer isso? Os sonhos, eles nascem do cérebro, né? Basicamente, eles dependem tanto das vivências que a gente tem ao longo do dia, quanto da própria estrutura de formação dos paradigmas na nossa cabeça. Então, se ele está tendo uma coisa que é muito recorrente, que é muito frequente e que causa mal-estar, porque ele fala aí que ele se sente depressão, deprimido, né? Então, possivelmente existe algo mal digerido, mal guardado na circuitaria do cérebro dele, dando uma mensagem, um sinal que algo precisa mudar intimamente e que talvez a forma que o cérebro esteja tendo para fazer isso é esse mal-estar e o sonho recorrente. Então, isso é uma dica importante. Há algo que provavelmente há que ser aprimorado na vida do Alexandre. E talvez procurar ajuda profissional, se isso incomoda muito, seja um fator importante também. Porque decorrente, né? E aquilo que a gente estava falando, se ele fica mal, com depressão, realmente é um problema, tem que ser apurado, né? Bom, Alexandre, espero que tenha respondido. Temos outra pergunta do Rony Choquet. Acho que é isso o sobrenome, não sei se eu falei certo. Quem somos nós sem os nossos problemas? Aí ele pergunta, que é uma pergunta que tem no livro do Dr. Leonardo Lourenço, né? É verdade. Quem somos nós sem os nossos problemas? Essa é a pergunta provocativa, que é o subtítulo do meu livro, no CID, exatamente. Inclusive.
E problema é uma coisa muito interessante, a forma que a gente lida com os problemas, né? A tendência primitiva do nosso cérebro é usar 4 artifícios para lidar com problemas. Isso tem raízes ancestrais, né? Quais são as 4 formas mais comuns de a gente lidar com um problema? Ou fugindo, ou camuflando, ou lutando, ou paralisando. Então, sempre que a gente se vê nessa reação primitiva de fugir, camuflar, lutar ou paralisar diante do problema, provavelmente isso não é a melhor forma de lidar com ele. Significa que provavelmente a gente está vendo só a parte externa do problema, a gente não está vendo a parte que tem dentro da gente, que de alguma forma coopera ou facilita o surgimento desse problema, e esta parte a ser transformada em nós mesmos é para onde a gente tem que olhar para poder lidar de forma mais adequada e eficaz com os problemas. Olha só, isso realmente. Doutor Leonardo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que, na verdade, das nossas ouvintes, que estão assistindo também, né, pelo Facebook. Ingrid Andreassi, ela está no Canadá. Doutor, eu tenho uma pergunta. Tenho a impressão que vou ter um AVC. Quais são os sintomas? Bom, AVC, na verdade, é uma coisa muito súbita, muito aguda, que pode provocar sintomas os mais variados possíveis, paralisar partes do corpo, causar dormências, causar sintomas relacionados ao controle cerebral. Então, se você tiver um sintoma muito abrupto, que você não tinha antes, que não aparecia na sua vida e que gera paralisia, gera dormência no seu corpo, gera um sintoma totalmente fora do padrão, pode ser um alerta para um AVC. Então, muito importante procurar ajuda médica pronta, porque quanto antes se intervém nisso, tanto para prevenir quanto para tratar um instalado, o tempo é cérebro, o tempo é cérebro. Quanto antes a gente intervém nisso, mais chance a gente tem de salvar os neurônios e a massa cerebral. Então tem que prestar atenção, né? Bom, doutor Leonardo, tem várias perguntas aqui, mas vamos... Eu queria já que a gente passasse um recado seu, porque eu sei que o nosso programa hoje é especial, eu pedi para o doutor Leonardo preparar um recado especial, encerrando esse 2020, que não foi nada fácil para ninguém, né? Totalmente atípico dos outros anos que a gente teve, mas dando as boas-vindas também a 2021, porque a gente tem esperança e fé, sim, de que vai ser melhor. Então, doutor Leonardo, vou deixar agora aí para você falar para a gente, né, um recado especial desse ano que a gente está vivendo aí. Pois é, Mabel. Que ano, hein? Que ano? Que ano foi esse? Então, no meu caso particular, esse ano me serviu como um chamado para decisão, como uma oportunidade para ação. Sabe, Mabel, eu tinha na minha vida muitas coisas que eu estava assim, meio deixando de lado, meio varrendo para debaixo do tapete, empurrando com a barriga. E aí veio a pandemia, pá! Óbvio que eu tive que tirar o traseiro da cadeira e me movimentar. Então, eu fiz muitas coisas provocadas pela situação atual. Eu mudei de casa, troquei os meus filhos de escola, reordenei toda a minha vida financeira e orçamentária, reorganizei as minhas atividades profissionais. E o mais engraçado é que todos esses bodes eles já estavam na minha sala muito antes da pandemia chegar. É que precisou a pandemia chegar e, pá, me mostrar na cara o que era importante e o que era supérfluo para eu conseguir tomar a atitude que precisava em relação a isso. Aprender que o dia de São Nunca é ontem, não dá para adiar o que é importante ser feito agora, e que aqueles bodes na sala não pertenciam àquele local. Então, veja, o meu recado, basicamente, Mabel, são 2 aspectos, morte e vida. Naturalmente, um dos maiores flagelos desse ano foram todas as vidas ceifadas pelo Covid. Talvez, obviamente, o maior dos flagelos que a gente teve. Com certeza. E a gente ouve comumente, eu perdi alguém muito importante. Isso aparece no contexto tanto do luto quanto das separações. Uhum. É óbvio que a gente não quer que as pessoas que a gente ama nos deixem. Mas veja que falar, eu perdi alguém importante, passa a impressão que essa pessoa nos pertencia, como se a gente tivesse controle ou posse de alguém.
Mas será que isso é só uma força de expressão? Falar eu perdi alguém? Ou será que isso pode estar indicando uma projeção das nossas carências nas pessoas que a gente devia mais amar de fato? Porque, veja, talvez no fundo, se a gente pensar bem, não, a gente nunca perde ninguém. As pessoas não nos pertencem. Amor é o clímax da liberdade, não da propriedade. Amar está muito além do ego, do apego, da propriedade. Amar implica em ter o desprendimento de que a pessoa amada seja livre. E aí eu aproveito o gancho com o Natal. Natal é uma palavra de origem latina que significa nascimento, o início de uma nova vida. E a pergunta que eu te faço é: para que você nasceu? Isso mesmo, para que você nasceu? Foi para comer, beber, pagar boleto, tentar controlar a vida dos outros e dormir? Será que a gente dá devida reflexão ao propósito pelo qual nascemos? Veja, a gente tem a oportunidade de renascer a cada sorriso, a cada encontro, a cada dia, a cada problema, a cada tragédia, a cada doença, a cada desafio. Para os cristãos, Natal simboliza o advento da forma humana de Deus. E talvez seja muito difícil a gente encontrar um propósito mais elevado do que para renascer do que aquele proposto pelo ícone máximo do cristianismo, que é amar a si mesmo incondicionalmente e a todos os outros. Então eu desejo-lhe um feliz você no Natal e que você possa renascer em si mesmo e que todos os que partiram também possam renascer em ti. Muito obrigado. Adorei esse recado e super bem colocado essa questão de morrer e nascer, porque é praticamente isso mesmo, né? E a gente tem que refletir. Eu espero, na verdade, que a maioria das pessoas tenham feito isso nessa época da pandemia. Pensar, refletir. E o que tiver que ser, o que não é, né? Infelizmente, já foi. Obrigada, viu, Muito doutor obrigado, Leonardo? Oh, go. Point Mix. A sua agenda eletrônica.